façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Que leva o Brasil cada vez mais em direção a esse eixo do mal, flertando com o Irã, com o Putin na Rússia, com a China, amiguinho da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba. Como diz o mestre Guzzo, o governo Lula está alinhando ao que existe de mais degenerado no mundo, no cenário internacional. O governo de Lula vai abandonando de vez qualquer consideração de natureza ética, de valores e de simples decência humana. Isso não poderia estar mais claro em relação à postura diante desse atentado bárbaro que envolve, repito, e as imagens precisam ser vistas, por mais que isso embrulhe o estômago de qualquer pessoa com alguma empatia, que não seja um psicopata completo. Envolve estupro, mutilação de pessoas mortas, não só militares, o que já seria crime de guerra e absurdo. O sujeito matou um soldado de Israel, ele não precisa ficar pisando no rosto do cara morto ou semi-morto e mutilando ele, mas fizeram isso com civis. Degolaram bebês, sequestraram crianças, estupraram mulheres. E o governo e o próprio presidente emitem uma nota covarde, cúmplice dos terroristas. Isso tem que ser dito. Qualquer um que sabe ler nas entrelinhas entende. Chamando de falecimento o cidadão brasileiro que foi assassinado por terroristas do Hamas, que são próximos do PT. Falecimento. Falecimento uma ova. Falecimento de que causa? Teve um ataque cardíaco, seu vagabundo. Verme. Cúmplice de terrorista. Presidente do Brasil. E eu me pergunto, como é que estão os tucanos hoje em dia? Como é que está o Caio Blinder? Está lá, está tentando, né, mostrar todo o absurdo que comete o Hamas e que isso é indefensável, mas fez o L, porque tinha nojinho do Bolsonaro, e ainda fica lá falando, Bolsonaro não é amigo de Israel, é amigo de uma ala de Israel ligada ao Bibi, que foi eleito pela 5ª vez o primeiro-ministro, eleito numa democracia, que tem um parlamento, que tem minorias, que tem parada gay em Tel Aviv, que protege as mulheres, que tem garantias aos próprios muçulmanos, os drusos que lá vivem. Eu conheci as comunidades de drusos lá, conversei com eles. Caio Blinder fez o L. Como é que se sente vendo a postura do PT hoje, que ele ajudou a voltar à cena do crime? Como diria Alckmin, outro tucano. Como é que vocês se sentem? Vocês dormem tranquilos? Por causa de nojinho de Bolsonaro? Olha aqui. Padilha recebeu no Planalto apoiador do Hamas, pouquinho antes do atentado. Isso já tem parlamentar querendo cobrar explicação, convocá-lo. O ministro do governo recebendo um terrorista na véspera de um massacre que envolveu a decapitação de bebês. Eu tento segurar o tom. Eu tento, porque eu acho que é hora de dialogar, não com esses vagabundos, mas com aqueles que são, de alguma forma, alvos de desinformação, ou têm um romantismo mal calibrado, ou ficam com peninha dos palestinos e misturam o povo palestino com Hamas. É como misturar o povo do Líbano com Hezbollah. Até o Guga Chakra, oi Guga, entende que isso é um absurdo.
confundir uma coisa com a outra. Olha o tweet da Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Já estão, claro, demonizando a reação de Israel, mais previsível do que as fases da Lua e do que as estações do ano. Alguém tinha dúvida que ia acontecer isso? Não só por parte do PT, a imprensa toda e a ONU, todos eles vão demonizar Israel e já vai ser chamado de genocida e vão fingir que não aconteceu nada do que a gente viu. Vão esquecer rapidinho. É porque está muito fresco, né? O sangue de bebê degolado, seus monstros. Então vamos esperar um pouquinho, mas a presidente do PT já começou. A resposta do governo de Israel é uma brutalidade ainda mais abrangente contra a população civil da faixa de Gaza. 2 milhões de palestinos confinados, o que se anuncia sob pretexto de retaliação militar e segurança do Estado é um massacre, genocídio. Agora ela usa essas palavras. Eu não tenho palavras para descrever essa senhora, só palavrões, como diz meu amigo Paulo Eduardo Martins. Uma pessoa dessa é uma pessoa monstruosa, sociopata. Isso é a tônica do PT. É a presidente do partido. Marcel Van Hatten cobra. O Brasil ainda tem ministro dos direitos humanos? Por onde anda, Silvio Almeida? Foi exonerado, renunciou? Não faz nenhuma declaração repudiando os criminosos ataques terroristas do Hamas? Com brasileiros desaparecidos e mortos? Já são 2. Na outra notinha do Itamaraty, trocou falecimento por morte. Também, né? Causa natural? Seus vagabundos. Comunistas safados. Deltan Dallagnol também cobrando, né? Vítima de quem? Lamenta profundamente a morte do cidadão. Vítima de atentados. Vítima de quem? Por que não consegue mencionar o grupo terrorista Hamas, que está gritando e se vangloriando do que aconteceu e do que fez, com apoio confessado do Irã? Porque o Hamas é amiguinho do PT? Porque o Irã é amiguinho do PT? É por isso que vocês são covardes a ponto de não mencionarem o nome do grupo terrorista Hamas? Seus cúmplices, vagabundos de terroristas, assassinos de bebês. E vamos pegar agora a voz moderada do petismo, o sujeito que tem fala mansa e postura diplomática. Sem cessar fogo, conflito no Oriente Médio se alastrará de maneira muito perigosa, diz Celso Amorim, aquele que escreveu o prefácio de livro em defesa do Hamas. Cessar fogo? Mataram mais de 1.000 civis israelenses e do mundo todo, e brasileiros. Decapitaram crianças, sequestraram, estupraram meninas. E agora que o Israel vai se defender, vai se proteger e vai partir para cima dos terroristas, cessar fogo. Vamos todos sentar na mesa do bar para ter uma conversa. Vagabundo, criminoso, cúmplice de terroristas. É isso que você é, um verme. A escória humana. A escória humana. Como é o MST, um movimento terrorista, criminoso, que saiu em defesa da Palestina, entre aspas, leia-se, do Hamas. Porque, veja, tem palestino que é alvo, sim, que é vítima. Vive num ambiente dominado desde 2006 pelo grupo terrorista do Hamas, que, aliás, no seu estatuto de 88, consta que o intuito é eliminar os judeus. É um intuito genocida, confessado, declarado no estatuto de criação do grupo, seus monstros. Pondé, voltando ao bom senso, uma no cravo, uma na ferradura, porque deixou a ojeriza, a estética ao Bolsonaro poluir sua mente, acertando. Agora sabemos a verdadeira identidade política do PCO, antissemita, judeofóbico. O Hamas deixou a esquerda de saia justa ao revelar aquilo que sempre foi um grupo terrorista,
o antissemitismo de alguns setores da esquerda é uma questão de princípio desde Stalin. Quem são os nazistas? A esquerda comunista usa a torta e a direita. Nazista, nazista. Está olhando num espelho. O grupo terrorista do Hamas quer eliminar judeus, quer a solução final, o que não é de hoje. O tio do Yasser Arafat, que já era um terrorista, que fundou a OLP e mandava crianças como meninos bomba, enquanto que a filha e a mulher ficavam em Paris no bem bom, aquele vagabundo terrorista que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o tio dele, Hussein, era fã de Hitler. Quem estudou o mínimo de história sabe que não há nada novo aqui. Os palestinos flertaram com o nazismo de Hitler como a solução final para eles também se livrarem do povo judeu na região. Até um bobão café com leite, como Joel Pinheiro, consegue entender que a acusação de Estado genocida a Israel é ridícula. Israel avisa zonas residenciais antes de bombardeio, desenvolveu uma bomba de alerta que joga no alto dos prédios, faz tremer para todo mundo saber que tem que evacuar. Quem não deixa o povo evacuar são os terroristas do Hamas. É como misturar a favela com o Comando Vermelho. Todo mundo que mora na favela é adepto do Comando Vermelho? Seria ridículo pensar assim. Eles são escravos. E o Comando Vermelho os utiliza como escravos. E se entrasse em guerra com a polícia, usaria como escudo humano. É o que o Hamas faz, arsenal de guerra ao lado de escola, de creche, de hospital. E Israel faz de tudo para mitigar as perdas inocentes de civis. E avisa, sai! Os terroristas não permitem. Eles querem as imagens chocantes de crianças palestinas mortas pelo Estado genocida de Israel. E tem idiota, tucano, boboca da esquerda caviar que cai nessa narrativa esdrúxula, nessa ladainha